Olá, maravilhosos! Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Gente, estamos muito felizes que vocês tenham acompanhado. Chegamos até aqui nesse episódio. E, inclusive, queríamos agradecer vocês que têm seguido, compartilhado, mandando pra família, todos os vídeos, enfim. Até mesmo inscritos, né? Tem se inscrito ali no YouTube. No nosso canal no YouTube, que é muito, muito importante. Nos acompanhado aí, até porque, assim, o nosso projeto, pra quem tá acompanhando desde o começo, o podcast Mãe Tal, que ele seria para mães empresárias. Já mudamos isso, porque a gente percebeu a necessidade de que a gente não estava atingindo apenas mães, mas também pais ou pessoas que tinham interesse sobre maternidade, queriam mais informação. Então, não era só apenas aquele primeiro projeto inicial lá que era para trazer mães reais para contar sobre o dia a dia. A gente percebeu que vocês estavam pedindo também mais informações, não é mesmo? Sempre, e o que é muito legal também. Além de a gente acompanhar vocês lá, curtindo, comentando, enviando os nossos vídeos, seguindo a gente no canal, a gente também fica muito contente quando recebe mensagens de vocês dando sugestões ou comentando que gostaram de alguma informação que vocês receberam lá. E aí, com isso, a gente também foi remodelando a estrutura. Fora que, a princípio, como vocês devem ter visto aí no primeiro episódio, se não viu, vai lá ver, por favor, todos eles. Mas, a princípio, essa nossa temporada se tratava de 4 episódios quinzenais. Exatamente. E ele se tornou semanais. Então, essa primeira temporada conta com 10 episódios semanais. Isso também a gente não pode deixar de lado para agradecer os nossos patrocinadores. Com toda certeza. Se não fosse só vocês que estão nos ouvindo, acompanhando, e não tivesse patrocinadores, nada disso estaria acontecendo. Então, muito obrigada. Eu vou agradecer a AF Contabilidade Empresarial. Então, se você tiver interesse de abrir, tá assistindo aqui e falar, cara, eu quero me tornar uma empresária, uma empreendedora, como faço? O que fazer? O Aleph ajuda vocês. Entre em contato com a AF Contabilidade. Eles arrasam. A Total Limp, que pra gente, não só mãe, né, mas pra todo mundo hoje que trabalha, dá conta de 1000 funções, muitas vezes a gente precisa ter alguém de confiança pra que a gente terceirize algumas coisas. O cuidado com a nossa casa é uma dessas coisas, né? A gente sabe que não é fácil encontrar pessoas super capazes e que também são de confiança. Então, a Total Limp, nesse esquisito, ela arrasa. Já fica aí também pra vocês acompanharem. A PR Sublimações, que desde o primeiro momento que a gente trouxe o projeto do podcast para Milena, que é a proprietária, ela já abraçou a ideia. E assim, o bacana são os produtos que ela oferece, as possibilidades. Eles fazem uniforme, faz camiseta personalizada, faz brindes personalizados. Então, assim, para lembrancinha de aniversário, assim, e fora o atendimento. Preço bom e atendimento, qualidade maravilhosa. Maravilhosos. A Estilo Romano, que tá sempre aqui com peças maravilhosas, 1000 novidades pra gente a cada episódio. Pra quem não segue também ainda, por favor, sigam lá. A Império Blonde, que cuida aqui do cabelo das nossas convidadas, das apresentadoras, que eles são maravilhosos também. Andrada Odontologia. Ai, gente. Pra quem quer atendimento de harmonização, de ortodontia, odontologia tradicional, modéstia à parte, arrasam também. Invicta Movelaria. Se você está pensando em fazer uma reforma na sua casa, ou acabou de comprar um apartamento, ou até mesmo vai abrir um comércio e está pensando, como eu vou fazer aqui o projeto de interiores, com a Invicta Movelaria. E também, por último e não menos importante, a Dress Store, que nos produz. Hoje, inclusive, você viu essa? Olha, ela tá toda no romance de Dress Store, com um atendimento incrível, gente. A gente sabe que também na correria, às vezes, um atendimento pelo WhatsApp, acompanhar as fotos todas de look pelo Instagram, receber dica de estilo, tudo isso rapidinho com entrega em casa, é um diferencial tremendo e eles arrasam nisso também, além dos looks maravilhosos. Esses, então, são os nossos patrocinadores. E agora, como a gente comentou aqui, mudamos um pouco de um tempo para cá, a gente tem mudado um pouco do formato aqui do podcast. Então, a gente não só traz mães reais para contar um pouco sobre a realidade da maternidade e tudo mais, como é maravilhoso. Dá trabalho, mas é muito maravilhoso ser mãe, né? Ter filhos. A gente está trazendo informação. E hoje, a gente vai falar sobre saúde bucal. Você me ajuda a apresentar Ajudo. A nossa convidada de hoje? Vocês estão curiosos? Ela é maravilhosa. Além de linda, ela é mãe, a Ariana, tem quantos anos? 33 anos. Ela é casada, ela é cirurgiã dentista, ela é especializanda em ortodontia. Ela é um pouco controladora. Quase nada. Não, bem bastante. É bastante, não adianta negar porque é bastante. Ela é expert em harmonização facial. Maravilhosa.
É ela, magnífica, Tássia Andrada! Obrigada! Maravilhosa! Gente, obrigado pelo convite. Eu sempre quis estar aqui. Do outro lado, é diferente o outro lado aqui. É diferente. Ai, A gente adorando. resolveu fazer essa brincadeira, na verdade, porque assim, quando a gente comentou que uma das coisas que tem comentado, né, amiga, pedindo pra gente, falando, olha, vocês estão trazendo um podcast mais informativo, por que não falar algumas coisas sobre mito, verdade e tudo mais, sobre saúde bucal? Por que não? Cara, temos a Tássia, por que não ela? Não é? E, gente, o que tem de mito, verdade, informação perdida sobre esses assuntos, então, não, né? Por Já que não? com tantos pedidos, Eu quero. vamos dar um lado da mesa. Depois eu quero um só sobre movelaria. Vamos. Sobre dicas de Eu fiquei paletas com- de cores e tudo mais. Mas por que não, né? Bom, a gente podia começar antes de falar, Tássia, como que você escolheu ser. Não tava no script. não deixa eu Tava pensar. no roteiro, não tava no roteiro. Por que você escolheu essa profissão, amiga? Essa profissão me escolheu, assim, na verdade, eu... Que clichê essa frase. Não é, mas é bem, Achei. bem isso mesmo, assim. Eu tinha decidido que eu queria fazer algo na área da saúde, tá? Vocês vão achar que é bem estranho isso, mas eu tomei pra mim a decisão de que eu tinha que ter aula de anatomia em algum momento da minha vida, independente de onde fosse. E aí é bem esquisito isso, mas eu tinha muita vontade. E aí eu comecei a pensar na área da saúde por 1000 motivos. E aí, junto com um amigo, naquelas 1000 revistas de vestibular, Aham. decidi que o meu perfil era de dentista. Eu decidi, aí eu falei assim, gente, eu acho que é isso. E eu tava fazendo tratamento na época de ortodontia. E eu era apaixonada pela minha dentista, achava o máximo, achava lindo, aquelas pessoas de branco. Primeira coisa que você faz quando você vira dentista é não usar branco, tá? Você para de usar branco na mesma hora. Mas eu achava maravilhoso. E aí depois, como você já sabe, eu me distanciei da minha profissão, né? Eu entrei na faculdade com 17 anos, de odonto. Deu tudo errado. Início de um sonho, deu tudo errado. Foi uma droga. Deu tudo errado. Eu desisti da vida, falei que ia ser arquiteta, fui fazer outras coisas. Na verdade, gente, como vocês já devem. Se não assistiram, vai assistir lá o primeiro episódio. Foi aí que nós nos conhecemos. Então ela teve que passar por esse período aí, né, pra gente se conhecer. Pra gente se conhecer, pra ter esse podcast era aqui pra hoje. isso. Não é? E aí depois eu fiquei muito frustrada, assim, resumindo todos esses anos de limbo, fiquei muito frustrada e não me via fazendo outra coisa. E hoje não me vejo fazendo outra coisa, a não ser apresentar podcast. E aí eu voltei pra faculdade e foi assim que eu finalmente virei dentista. Mas não era coisa assim, ai, você já brincava de dentista 3 anos? Não brincava, não. Eu decidi com 16 anos que eu queria ser dentista. Quando é massinha, assim, tipo, que ela não tem aqueles brinquedos de massinha, não. Até porque na minha época nem tinha esses Play-Doh, nada disso, né, gente? Tá certo, tá como ela certo. anunciou, eu já tenho 33 anos, então na época, Não assim, tinha, eu acho. não rolava. Não tinha. É da geração agora. Mas uma coisa que eu queria perguntar pra você, porque normalmente quando a gente fala sobre saúde bucal, né? Normalmente a gente vai logo direto pra quem já tem dente, né? Tipo, algumas coisas assim. Só que antes Sim. mesmo da gente falar do bebê, da escovação e tal, tem uma coisa que não é muito falado, que é sobre a gestação, né? Sobre a saúde bucal da gestante. Que é muito Demais. importante. Muito importante. Ainda hoje, a 2023, eu recebo muitas gestantes no consultório, às vezes em casos de urgência mesmo, porque é pouco comum que uma gestante procure um consultório para um tratamento odontológico, tá? Porque existe uma coisa enorme em cima das grávidas a respeito de não poder fazer nenhum tipo de tratamento. Tabu, né? Grávida não pode operar, grávida não pode fazer tratamento de canal. E aí as pessoas já não pensam em procurar. Eu escuto muita grávida falando que toma medicação a gravidez toda porque tinha alguma dor, algum problema e não quis procurar um consultório porque tinha esse tipo de receio. O que, na verdade, é um grande erro. Na gravidez é um período super importante de fazer esse tipo de acompanhamento. Hoje já se faz muito estudo a respeito de várias doenças bucais que acabam, inclusive, atrapalhando na gravidez. Não é só a saúde da mãe, de um modo geral. Que eu até queria compartilhar com vocês, mas quando eu fiquei grávida da Ana Rosa, eu usava aparelho. Precisava? Não precisava. Meu dente era correto. Não sei o que deu em mim em 5 minutos, porque eu quis colocar embaixo. E aí, quando coloca embaixo, tem que colocar em cima, não sei o quê. Ai, ferrei com tudo. Não precisava. Tipo, na verdade, quando eu coloquei... Sei lá, porque eu acho que eu tinha um sonho de usar aparelho. Todo mundo já teve um sonho de Ai, usar credo, aparelho. que sonho horrível, idiota. mundo. Porque coloquei o aparelho, que engravidei. E aí, o que aconteceu?
Os meus dentes todos ficaram mole num período da gestação. Eu acho que eu já comentei isso com a Tássia, isso em consulta, tá, gente? Óbvio. Mas eu tenho facilidade, por mais que eu passe. Não vai me julgar, não fica me olhando com essa cara. Mas, nem você também que tá assistindo. Mas, por mais que passe fio dental e tudo mais, eu tenho muita facilidade de juntar tártaro, né? Você até me explicou sobre isso, né? Sim, existe um mecanismo que explica isso, de pessoas terem mais tendência a formar cálculo e outras menos. E aí o que acontece? Durante a gestação, como eu usava aparelho, chegou um período que eu comecei a chorar porque os meus dentes todos embaixo ficaram moles. Talvez, se eu não estivesse de aparelho, talvez seja por isso que eu tenha colocado, né? Era o destino. Pra Teria manter os dentes caído, na boca. porque eu mantive os dentes, porque eu quase E a gente perdi. não ia se conhecer, né? A gente ia se conhecer na prótese. Então, na verdade, assim, na gravidez, realmente isso acontece muito, tá? E aí tem vários fatores associados. Já naturalmente, a gente vai ter uma alteração na irrigação de vários tecidos do corpo por conta da gravidez. Fatores hormonais acontecendo também que não acontecem fora da gravidez. O aparelho é um equipamento que você usa na boca que em qualquer momento da sua vida ele vai dificultar a sua higienização. Ele é importante, é necessário. Eu tinha dificuldade mas ele dificulta mesmo. a higienização. Então você já tá passando por um período de alteração de circulação, um período de alteração dos hormônios. Tem um aparelho dificultando, você já acaba acumulando mais cálculo em algumas regiões. E na gravidez você tem 1 milhão de coisas para se preocupar, um cansaço muito maior, enfim. Você vai acabar, de um modo geral, se dedicando menos à sua saúde bucal. Isso acontece muito. E aí acontece muito, tem muita grávida que fala assim, minha gravidez eu sangrei a gengiva inteira, eu acordava, tinha sangue no travesseiro, isso é normal. E aí entra uma coisa que é importante a gente destacar, o que é normal e o que é comum. Isso é muito comum, isso não é normal. Gengiva sangrar não é normal, sentir dor não é normal, é comum, porque acontece muito com as grávidas. E também, que é o fator principal, além de tudo isso, a grávida tende a não procurar um dentista no período da gravidez. Por esse tabu, né? Por essa questão tabu. de falar, não pode isso, não pode aquilo. E pode acontecer dela ter cárie também, nesse período? Sim, muito. Inclusive, fica muito suscetível. Às vezes, tem um período da gravidez em que a mãe não consegue se alimentar tão bem. A alimentação pode impactar. Às vezes, ela fica, por exemplo, com um paladar em que ela só consegue alimentos mais doces. E aí, ela come e já dorme imediatamente. A salivação, às vezes, muda. E aí, sim, E o pode tratamento? acontecer. Se tiver cárie no período da gestação, precisa tratar. Se avançar e virar, por exemplo, um tratamento de canal, precisa tratar. Tá? Diferente do que hoje, inclusive, muitos médicos... Eu tenho pacientes que eu já fiz prescrição informando, né, ao médico que estava acompanhando de que a pessoa estava fazendo um tratamento de canal no consultório e o médico me deu uma devolutiva de que não estava liberado. Claro que levando em consideração que eu, no momento algum, eu pedi autorização. Eu avisei que eu estava fazendo um tratamento de canal. Mas ele mandou devolutiva dizendo não pode tratar o canal. Mas eu não pedi autorização, porque a área, no caso, bucal, era minha. Mas existe esse mito, inclusive dentro da área da saúde, tem milhares de dentistas que não aceitam atender grávidas. Porque tem algumas alterações com relação ao anestésico, Eu ia a conduta que isso, você vai atender. Porque não pode, por exemplo, pode tomar anestesia nesse caso? Pode tomar anestesia, tem Eu já ia anestésicos. falar, não pode tomar anestesia, vocês viram? O que muita gente fala, como é que vai fazer um tratamento de canal se ela não pode tomar anestesia? Mas me faz pensar uma coisa, porque no início aqui você comentou, tem muitas grávidas, gestantes, né, que elas acabam tomando medicações para outras coisas. Eu tomei uma medicação muito forte na gestação do meu segundo filho, Sim. do Fernando, porque quem me acompanha, enfim, vê que eu tive um problema sério na coluna, eu fiquei 30 dias sem andar, fiquei 16 dias de cadeira de roda sem colocar o pé no chão, e eu tive que tomar tramadol, que é um medicamento abaixo da morfina, né, se eu não estiver Isso, enganada. É um analgésico bastante forte. Exatamente, e assim, tava grávida, né, então como eu poderia fazer isso, ter esse tratamento, mas eu não posso tratar o dente? Exato. É um erro que vem junto com outros mitos, né? Que envolve a odontologia. Porque, por exemplo, tudo bem, a gente não quer que uma grávida tome uma medicação forte. Aí você sofre um acidente gravíssimo. Você não vai tomar medicação forte? São casos e casos, Casos né? e casos. Teve ali uma alteração gravíssima num órgão. A gente tem que lembrar que dente é órgão. Dente não é acessório, dente é órgão. Dente não é igual cabelo e unha. Dente é órgão. Você tá com uma alteração, ele está doente. Às vezes tem mãe que passa a gravidez inteira sem conseguir comer, perde peso, a criança tem alguns problemas depois por conta de não ter tratado um problema bucal simples na gravidez. Durante a gestação. Além disso, hoje a gente já vê muito.
essa doença, né, que a gente vê acometer muito grávida, que esse sangramento constante, a gengivite, né, uma inflamação constante na gengiva, pode evoluir para outros casos, ela pode agravar, inclusive. Pode manifestar, por exemplo, tendo outros fatores associados a uma periodontite. E hoje já tem muitos estudos mostrando que a doença bucal, nesse caso, ela vem fortemente associada com parto prematuro, com bebês com baixo peso no nascimento. Então, além de fazer muito mal para a mãe, afeta diretamente a saúde da criança. Caraca, eu não imaginava nada disso. Que loucura! É muito preocupante, porque tem muita mãe Então, a gente pode dizer que a saúde bucal da mãe, ela pode influenciar, sim, no bebê. Total. Porque muitas vezes, dependendo, por exemplo, do nível da gravidade de uma periodontite, ou de uma doença periodontal ali que está avançando, pode levá-la a ter um parto tão prematuro a ponto disso prejudicar de uma forma permanente a saúde da criança. De vir a afetar de fato, aumenta o risco de aborto, por exemplo, né, numa fase, às vezes, de gestação até mais avançada. Então, é muito importante. Se pudesse ser, hoje já tem, né, quando você faz um tratamento pré-natal pelo SUS, você já tem que passar com o dentista. Você já tem esse suporte. Mas se, além de todos aqueles exames que a gente faz, de sangue, de tudo, para saber se você pode engravidar, ou se adotado, passar no dentista para fazer uma avaliação, para saber se estava tudo bem, seria a condição ideal. Caraca, gente, quanta informação. Eu tô chocada. Chocada. Eu não tinha ideia. Não tinha ideia de tudo isso. Agora sim, a gente falou sobre, né, de um prematuro, né, bebê nascer, tal, o bebezinho, tá pra fora, né? Gestante, cuidem-se, procurem aí um dentista. Eu não consigo ir no particular. Cara, hoje a gente tem no posto de saúde, pelo menos aqui em São José dos Campos, em Jacareí, né? Eu sei que tem acesso fácil aí ao dentista pela rede pública. Pensando na hora que o bebezinho nasce agora, tá? Vamos falar, deixamos ali a gestante. Inclusive, se vocês tiverem mais perguntas, alguma coisa, deixem aqui nos comentários, que a Tati depois responde para vocês com calma. Assim que o bebê nasce, precisa higienizar a gengiva? Isso é muito relativo, tá? Tem alguns motivos para fazer higiene e alguns motivos para não fazer. A gente vê muito estudo mostrando que quando a criança tem um aleitamento exclusivamente materno, né? Só mama no peito, ela tem ali mecanismos de defesa, tá? Eu oriento a higiene. Oriento também porque muitas das coisas que a gente vê na infância tem muito a ver com o hábito também. Eu oriento, muitas vezes, não é uma coisa de obsessão, tá? No período de aleitamento materno exclusivo, é um período muito tranquilo. Depois que você começa a ter uma introdução alimentar de outras coisas, ou até mesmo de outro tipo de leite, de um suco, aí sim você tem que ter algumas outras preocupações. Eu oriento a higiene até para que os pais consigam ter ali já um contato que é mais seguro para a mãe e para o pai, que eles se sentem mais tranquilos de fazer, e a criança de receber. Inclusive, olha o que eu trouxe aqui. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Vocês estão enxergando? Dá pra ver? Tá meio focado. Põe um óculos. Acho que é você que tá sem foco. Dá pra ver. Vocês estão vendo, eu que não tava enxergando. Esse daqui é uma escovinha que eu trouxe do Fernando. Porque eu passo na boquinha dele. Mas, daqueles que colocam o dedinho, né? Mas também não precisa ser necessariamente esse, né? Pode ser também gases ou não? Pode ser. Essa é uma dedeira que tem as cerdazinhas de silicone. Dedeira, eu chamando de escova, né? Mas ela, inclusive, eu gosto muito de indicar para ajudar a criança na coceira no nascimento dos dentes. Eu gosto bastante de indicar para o uso. Mas pode usar ela para fazer ali, para passar na região de gengiva de língua? Pode. Pode usar gás e umedecida. Lembrando que umedecida, porque às vezes a seca pode machucar, às vezes, né? Tocar na mucosa e puxar a mucosa, porque ela é muito sequinha. Passar ali para higienizar. E é só água? Resíduo. Só água. Só água. Aguinha filtrada. Não precisa ser água mineral. Água dos montes. Gente, do Olimpo. Não precisa. Eu passo ali do banheiro mesmo. Na hora que eu vou dar banho, eu molho e passo, assim. Achei tudo certo, sem né? Sem problema. Então, ó. E pode ser gases também, né? E nem é caro, gente. Tipo, você para pra pensar, tipo, eu vou comprar gases. Nossa, eu acho que não é nem eu acho que nem R$10 que eu paguei isso daqui. Eu acho que ia super baratinho. E aí, quando nasce os dentes, né? Como que é essa escovação? Precisa passar fio dental? Como é que funciona? Logo nesse primeiro momento do bebê, a gente não tem essa preocupação, tá? Principalmente quando a gente fala a respeito dos primeiros dentinhos. Você não precisa necessariamente utilizar o fio dental já nos primeiros dentinhos, mas é importante higienizar. Tá? É importante, principalmente quando vem os dentes. E aí a criança, muitas vezes, tem ali já
mama alguma outra coisa, já tem leite com alguma coisa, uma fórmula, ou toma um suco, ou já come alguma coisa, daí é muito importante. É normal o nenenzinho ficar babando? Gente, eu tô passando por essa fase, tá? Por isso que eu tô falando. Meu bebê agora tá com... Pode ser que quando saia o podcast, esse episódio ele seja com mais, mas ele tá com 7 meses. E o pessoal vai evoluindo, né? Porque começou já lá com 5, né? É isso aí, vai evoluindo. Ele tem babado bastante. É normal quando vai nascer o dentinho? É normal. E a febre também? É normal, febre. Dor ali na região, irritação é muito normal. Nossa, ele tá muito. Coceira intensa na região, alteraçãozinha intestinal, tá? Geralmente, principalmente nos dentes posteriores, né? Ali nos molarzinhos, quando eles vão vindo, ou até os caninos, o corpo vai se preparando para receber comidas mais sólidas. O estômago vai se preparando para aprender a digerir coisas mais sólidas. E esse suco gástrico demora um tempo para ser regulado. E aí vem aquelas diarreias horrorosas, às vezes, que o pessoal fala, tá vindo dente. Jesus, ninguém merece, né? Fora que são daquelas muito ácidas, que às vezes até causam umas assaduras, isso é muito normal. Babá também, principalmente porque... é disso que vem essas assaduras? É daí que vem, é o suco gástrico que precisa ainda ser regulado ali. E aí vem vindo, às vezes, naquele começo, pode causar umas assaduras que causam bastante transtorno. Que loucura, eu achava que, sei lá, a Ana Rosa teve bastante, eu achava que foi fralda, alguma coisa, mas foi bem nesse período, agora que eu parei pra pensar. Exato, o corpo tá se preparando pra receber coisas que antes não, porque não tinha dente. Agora tem dente, vai começar a comer alguma coisa que precisa ser digerida. Acontece a mesma coisa com o babá, tá? Tem a ver, nesse período também, com o fato dele estar desenvolvendo algumas glândulas salivares ali que estão ainda se autorregulando e ele vai produzir bastante saliva mesmo nesse período. Me diz uma coisa, mamar antes de dormir prejudica a saúde ali da bucal? A saúde bucal, o fato de mamar em si, não. Não higienizar depois de mamar, sim. Mas aí me diz uma coisa, tô ali dando aquele tetezinho, não sei o que e tal, aí ele vai dormir, eu penso, ufa, eu vou ter que acordar pra limpar? É difícil, né? É difícil. Quando Tássia, você fez isso com o Dom? Tem que fazer, gente, não tem jeito. Já teve dia, inclusive até hoje, já teve dia de escapar, dar aquela dormidinha e aí, acordou no outro dia, ainda não escovou, não limpou. Acontece, tá? Mas o legal é evitar, principalmente... porque o que a gente tem que deixar claro? Existe uma diferença muito grande quando a criança só mama no peito e quando ela já recebe outros tipos de alimento. Sim, faz sentido. Tá recebendo outros tipos de alimento, saúde bucal igual de adulto. E aí, por exemplo, tem problema mamar antes de dormir? Não, mas se ele ficar dormindo sem higiene, às vezes... E eu sei que é difícil, a gente não quer acordar, muitas vezes não vai acordar. Não, eu não acordei. O Fernando até hoje mamou no peito, dormiu, já era, gente. Ele dorme às 9 horas da noite, vai acordar só no outro dia às 8 horas. Pra que eu vou fazer isso? Mas no peito, a gente tem... São outras preocupações. Às vezes até assim, de refluxo. São outras coisas que a gente se preocupa. A gente se preocupa quando a gente tá falando de introdução alimentar. Por exemplo... aí nesse caso não. Foi lá, tomou uma mamadeira. E às vezes acontece mesmo... Aí sim, acontece muito pequenininho. Mas meu filho tem 2 meses, ele toma mamadeira com outras coisas. A gente sabe que... De modo geral, tem pessoas que optam por introduzir o açúcar, por exemplo, na vida da criança já muito pequena. Mesmo não sendo indicado pela Organização de Saúde, não sendo indicado por nenhum dos órgãos. Mas algumas pessoas optam por utilizar o açúcar. Aí não tem pra onde correr. Porque você dá uma mamadeira lá, por exemplo. Ele toma um leite com Nescau antes de dormir, independente da idade. Toma um leite com Nescau pra dormir. É muito difícil higienizar. E tratar a cárie dele no consultório também é muito difícil. Eu acho que é muito pior, inclusive. E aí, exato. Então, assim... escolher o difícil, porque não tem o que fazer. Se a gente pudesse criar... Aí já não. Eu acho que no meu caso, né, falando sobre Tabata educando seus filhos. O meu menino, ele janta, tipo, umas 7h30, 8 horas da noite, porque ele já tá na parte da introdução alimentar, né? E aí eu higienizo, porque normalmente eu dou um banho nele, porque se suja, né, gente? Não tem jeito. Dou um banho e tal. E aí quando ele vai mamar é peito, aí depois ele dorme direto. Então aí eu acabo não higienizando depois, confesso. Não faço isso. Depois, o TT... Não, ele aí vai direto, Já a Ana Rosa, ela toma o chocolate dela. E aí, mesmo ela cansada, eu faço ela escovar os dentes. E assim, não fui eu que... O chocolate não foi só pra comentar só. O chocolate não fui eu que introduzi, não. Porque ela ia na casa de uma amiga e a neta dessa amiga tomava chocolate. Então, acabou que aprendeu, assim. Porque a Ana Rosa foi comer isso com 2 anos. Onde que eu bato muito nisso? Que nem você falou de você ir lá e fazer ela escovar o dente. Eu sou dentista, mas eu sou mãe. Tá? E eu sei que é muito mais fácil a gente falar de tudo que funciona na literatura, né? Uhum. Mas isso é o certo, isso é o 100%. A gente não vai fazer o 100%.
tá? Você não vai todos os dias higienizar perfeitamente, né? Isso não vai acontecer. Mas o que é legal? Que, às vezes, quando não rolar, que seja os dias de exceção, não os dias de regra. No caso dela, por exemplo, vai acontecer um grande problema. Um dia ela dormir sem escovar o dente, pode não acontecer um grande problema. O que a gente quer criar na criança, na verdade, muitas vezes? Hábito. É o que é necessário, né? Na verdade, o que é necessário é criar hábito. Porque muitas vezes o adulto já perdeu esse hábito. Exatamente. Ou porque ele aprendeu quando ele teve lá 20 anos, ele teve um monte de cáries pra tratar, ele ficou traumatizado e ele descobriu que ele tinha que escovar assiduamente antes de dormir e usar o fio dental. Mas ele não cresceu com esse hábito. Você chega muito cansada na sua casa. Você tá muito cansada. Você passou um dia horroroso. Não é mentira isso, é todo dia. Todos os dias. Você chega, você dorme sem tomar banho? Não, gata. Quer dizer, já aconteceu tipo, de eu chegar de um show daquele jeito e de repente... Só que aí eu acordei de madrugada pra tomar banho, não teve jeito. Porque você mas não normalmente consegue... eu chego em casa, e até porque eu transpiro muito, eu chego em casa e tomo banho. Aliás, quando eu posso ter a oportunidade, eu tomo acho que uns 3, 4 banhos por dia. Porque isso é um hábito. Você se sente melhor quando você toma banho. Ninguém vai morrer de uma grande infecção, de ficar 2 dias, 3 dias sem tomar banho, mas a gente não faz isso. Porque é hábito. Se você quer que o seu filho escove e passe fio dental, você tem que ensinar isso pra ele na infância. Não adianta você falar assim, ele é muito pequeno agora. Quando ele tiver uns 14, 15 e entender, eu vou ensinar. Ele não vai aprender. Ele vai fazer, ele vai aprender, lógico. Ele vai fazer porque ele sabe que tem que ser feito. Mas isso não é hábito. Todos os dias antes de dormir, ele vai ter que fazer uma escolha. Eu vou usar fio dental ou eu não vou usar fio dental? E ele provavelmente vai escolher não usar. Por quê? Mas se você escolhe tomar banho ou não tomar banho, você só escolhe que hora você vai tomar banho, porque é automático. Porque a sua mãe fez você tomar banho muitas vezes quando você era criança. Treinou, né? Um hábito, cria um hábito. Lá na frente, se ele tivesse como hábito desde pequeno. E até falando sobre hábito, qual que é o período, primeiro sobre criança, tá? Sobre o período correto para levar a criança no dentista. Assim, com quanto tempo? Assim, nasceu o dente, eu já tenho que levar a criança? Ou não, eu tenho que ir antes, quando ele é bebê? Ainda nem saiu os dentes ainda. Tipo, por exemplo, o Fernando eu ainda não levei na consulta. Né? Mas a Ana Rosa eu levei mais cedo. Não minto, acho que foi logo quando nasceu os dentinhos da Ana Rosa e depois eu vou contar o motivo. Mas qual é o período correto de levar primeira consulta ao dentista? Também depende, tá? Falando de um modo geral, eu sempre aconselho a fazer uma consulta no momento que as coisas estejam mais tranquilas em casa. Eu falo assim. Em algum momento fica tranquilo em casa? Uns 36, 37 anos. Mentira. Sabe aquele momento que você já entendeu que você tem... Como que você sai de casa com a criança? Você já sabe carregar uma bolsa, uma criança, um pai, uma carteirinha de vacinação? Você já tá ali? A criança já tá ali? Entendo. Né? Pra quê isso? Pra buscar orientação, tá? A princípio, pra buscar orientação. E aí, depois, quando começam a vir os dentinhos, daí sim, você começa a fazer periodicamente as consultas no dentista, tá? Quando começam a vir os dentinhos ali, média, também depende. 6 meses é a média, tá? Então, de 6 em 6 meses seria o ideal. O ideal. Aí, o que acontece? Tem as exceções. Por exemplo, tem criança que precisa ir no dentista com 2, 3 dias. Porque tem uma linguinha presa, por exemplo, que tem que ser avaliada para um corte. Acontece. Ou nasce com um dentinho. Tem criança que já nasce com o dentinho. Loucura, mentira. Tem criança que nasce com dente. Meu Deus! E aí a gente tem que Quem avaliar. Aqui é mãe? Já para pensar. Quando foi amamentar, que loucura. Exato. Eles puxam o mamilo da gente, mas e nasce afiadíssimo, tá? Afiadíssimo. Então, por exemplo, é um dente que veio a mais, a gente fala um supranumerário, tem que remover. É um dente que remover? Tem que remover de imediato, porque acaba com o seio da mãe, a criança se machuca inteira. Aí não é. É um dente que mas depois nasce? Aí nasce depois no tempo certo o bonitão lá, que era pra ter vindo lá com uns 6 meses. O de leite, que é o de leite que fala, assim fala, né? De leite ou Nossa, decido. então nasce um intruso, aí aparece ele lá, já quando nasce, já tá ele lá bem lindo. Mas isso é raro acontecer. É raro, não é tão comum. Mas às vezes também, aí é importante também essa informação, avaliar. Às vezes tem, por exemplo, foi lá e removeu aquele dente porque acreditou que ele era um dente supranumerário e ele não era. Ele já era o dente da criança de leite. E a criança não tinha dente de leite depois. E aí, quando esses casos, o que a gente tem que fazer às vezes? Fazer um desgastezinho de leve ali pra tirar uma ponta, fazer um botãozinho de resina. Artifícios pra criança conseguir mamar, porque ela se machuca, ela machuca a mãe. E aí, nesses casos, por exemplo, vai muito antes. Gente, né? Então depende muito aí da necessidade. E o adulto, pra poder, aproveitando, né? Já que tô aqui fazendo todas as perguntas, o adulto também de 6 em 6 meses é o ideal? 6 em 6 meses, via de regra, tá? Alguns casos, o dentista às vezes opta.
tanto a criança quanto o adulto, por fazer consultas com períodos mais curtinhos. Às vezes algum tipo de acompanhamento, algum tratamento, alguma alteração. Tempo mais curtinho, ou às vezes até um período para reeducação mesmo. Entendi. Mas em média, via de regra, 6 meses. Aí aquela limpeza, né? Ver se tá tudo Verificar se tá tudo ok e tal. certinho. Quem sabe já não fazer um clareamento, né? Quem gosta. Já e tá tal. ali mesmo, Inclusive, né? já o meu tá marcado com a Tássia. Vou aproveitar e falar sobre... Eu comentei aqui sobre quando eu levei a Ana Rosa, né? A Ana Rosa... Quando que nasce os dentes da criança, antes de eu falar da Ana Rosa? Normalmente nasce com quanto Em tempo? média, 6 meses de vida. Pode acontecer muito antes, como eu falei, a criança pode nascer com dente. Pode acontecer muito depois, tá? Até 6 meses de delay de diferença é normal. A Ana Rosa, se não me engano, posso estar enganada, depois o meu marido vai comentar aí. Mas se não me engano, foi com 8 meses que nasceu o primeiro dentinho da Ana Rosa. E nasceu os 2 de baixo, primeiro, né? Não sei se isso é comum, é os de baixo que nasce, né? Os de baixo, os 2 do meio de baixo são os primeiros. E aí, quando nasceu os 2 de baixo, a Ana Rosa ria muito engraçado. Ela parecia um shih tzu à frente. Era muito engraçado. Até aí, tudo bem. Quando nasceu os 2 de cima, ela realmente era um shih tzu. Ela realmente ficava cruzado. E aí, na época, nós levamos na doutora Natália, uma dentista que eu gosto muito. Não que eu não gosto de você, tá, amiga? Tá, eu tava esperando esse Inclusive, hoje, a Ana Rosa, minha família toda passa no consultório da Tássia. Mas, na época, nós levamos nessa doutora. E aí, ela comentou, porque a Ana Rosa era pequena, ela tinha, acho que 1 ano, alguma coisa, né? E aí, ela falou assim, olha, ela tem a mordida cruzada classe 3. Classe 3. E aí, ela comentou na época, ela falou, olha, Tabata, vamos ver se vocês compartilham da mesma ideologia, talvez, não sei se seria isso, né? Mesmo termo. E ela comentou o seguinte, ela falou, Tabata, a Ana Rosa pegou chupeta? A Ana Rosa não pegou chupeta. A Ana Rosa mamava na mamadeira, mamava peito também, apesar que com 1 ano de idade ela olhou pro meu peito e disse, eca, e não quis mais mamar. Como foi o desmame da Ana Rosa? Assim, ela simplesmente... Com quanto tempo? 1 ano. Na festa de 1 ano da Ana Rosa, ela saiu da festa, quando chegou na minha casa, eu falei, vem filha mamar, ela olhou pro meu peito e deu ânsia, né? Ela, eca. E aí acabou, a criança evoluiu ali com 1 ano, já tinha 18, né? Tipo isso, foi o que aconteceu com a minha filha. Mas voltando. E aí eu cheguei na doutora, e aí ela pegou e falou, a Ana Rosa pegou chupeta? E a Ana Rosa não pegou. Ela falou, seria interessante tentar dar a chupeta pra ela, pra que o maxilar na parte de cima, não sei se eu tô usando o termo certo, mas a parte de cima desenvolva, né? Mas... Porque é a de baixo que tá desenvolvendo, no caso dela. Desenvolvendo muito. Aí ela me perguntou se eu tinha histórico na família, não sei o que tal. Depois que eu fui descobrir que eu tinha um tio que usou aparelho e tudo mais por conta dessa mordida. Mas assim, demorei pra descobrir, inclusive. Aí ela comentou o seguinte, olha, tá, se a gente não conseguir desenvolver dessa maneira, usando a chupeta, quando ela estiver lá pelos seus 4, 5 anos, a gente pode colocar um aparelho nela. E ela me explicou como seria esse aparelho e tudo mais, até ok. E aí, se caso... aí ela vai fazer um tratamento por um tempo e caso não resolva, mais velha, ela vai ter que fazer uma cirurgia. Mas a gente fazendo no tempo adequado, ela não precisaria fazer essa cirurgia. Ana Rosa, dia 9 de julho daquele ano que ela completou 4 anos, ela já estava dentro do consultório. Ai, com 4 anos, doutora, tá? Cantou parabéns no consultório da dentista. Foi mais ou menos isso. E aí eu levei a Ana Rosa pra lá, quando ela completou lá 4 anos. E ela colocou o aparelho. E aí o que acontece, tá? Que eu queria compartilhar, inclusive, com todos vocês. Esse aparelho é um aparelho externo, né? Bota aí a foto pra gente, Anderson! Cadê? Ah lá, gente, que amor! Que fofa! Inclusive, nesse período, não dá pra ver direito na foto, mas eu também tava usando aquele aparelho de contenção, né? Eu usava pra incentivá-la. E esse aparelho externo foi no período da pandemia, sabe? Ela ficava em casa, então a doutora na época falou assim, olha, ela tem que usar de 8 em 8... a cada 8 horas, todo dia 8 horas, todo dia, né? 8 horas. Não importa se vai ser 4 de manhã, 2 horas, ela tem que usar 8 horas o aparelho. A Ana Rosa gostou tanto desse aparelho, amiga, que ela usou 16 horas. O tratamento era pra acontecer em 1 ano. Ela fez em menos de 8 meses. Nunca mais tirava pra tomar banho e comer. Ela só tirava realmente, tipo, tomava banho, tirava. Aí ela escovava super bem e assim, tudo ela aprendeu ali no consultório. E aí a gente incentivava em casa a higienização, tudo. Tanto é que a Ana Rosa tem uma higienização ótima. Você pode até falar, porque o dentinho dela é belezinha. Impecável. E ela que cuidava, adorava. Ela ia pra rua, a gente tinha que usar máscara na pandemia, né? E ela não usava. Ela falou, não quero usar máscara, não. Quero usar meu aparelho. Ela saía com o aparelho pra rua, as pessoas apontando, olhando. Se achando com esse aparelho. Colocou esse aparelho aí. Mas assim, o que eu queria até
comentar com você como que é isso, assim, os pais, eles incentivam as crianças, tipo, procuram, né? Tipo, nesse caso da Ana Rosa, a gente viu cedo, mas os pais deixam, tipo, ou não, aparelho só com 10 anos de idade? Ainda acredita-se muito nisso. Que o aparelho tem que vir lá na frente, numa fase em que já tenha trocado todos os dentes, por exemplo, né? Só que o problema é justamente isso. Algumas alterações ortopédicas que a gente fala, né? Que no caso, por exemplo, da Ana Rosa, que tinha aqui a mandíbula crescendo mais do que a maxila. Inclusive, choquem com essa informação. A mandíbula é essa aqui de baixo. Maxila, que as pessoas falam, é em cima. Ah, olha. Fica essa informação pra vocês. Eu falei correto. Sempre as pessoas Eu falam correto. Geralmente correto. você, aqui na minha maxila. A maxila é a de cima. Essa aqui é a mandíbula. Ah. Mas voltando, esse tipo de alteração é uma coisa que a gente tem limite de tempo pra resolver. Então, por exemplo, as meninas ainda mais. Por quê? A gente consegue fazer grandes alterações ali de desenvolvimento crânioencefálico quando a criança ainda está em fase de crescimento. Ah, foi isso que eu escutei da doutora na época. Foi exatamente isso. Ela falou, olha, vamos tratar agora, porque depois tem um período que trava, né? Trava. Desenvolve. Os meninos têm um pouco mais de tempo para isso, as meninas menos. Então, por exemplo, tem uma alteração como essa da Ana Rosa. Se ela fosse muito classe 3, que a gente fala, né? Que tem aqui a mandíbula muito para frente e a parte aqui de cima muito para trás. E aí ela chegou no meu consultório com 18 anos e ela menstruou aos 11. Ah, ela também comentou alguma coisa sobre menstruação. Não tem muito o que ser feito. Porque, de um modo geral, as meninas vão menstruar e depois elas vão ter ali. Tem alguns exames que a gente consegue verificar, mas ela tem ali, vamos colocar aqui entre uns 2 anos, assim, pra gente conseguir fazer grandes mudanças. Uma menina menstruou, por exemplo, com 11, ela tem até os 13 pra resolver. E às vezes são tratamentos longos. O dela foi rápido porque ela era pequenininha. E ela super foi muito regrada. assídua. Muito regrada. E depois disso, assim, hoje, você sabe disso, porque inclusive você é dentista dela, né? Atual, né? E ela tem a mordida perfeita, e não vai precisar fazer a cirurgia. Que essa era a minha grande preocupação, porque é muito invasiva, né, essa cirurgia para correção, né? É uma cirurgia bastante invasiva. Hoje já tem vários artifícios, é uma cirurgia assim que acontece mais, né? Antes era até raro você ver uma cirurgia ortognática acontecendo. Hoje já tem pacientes que fazem de uma vez ali a alteração, tanto vertical quanto horizontal, de maxila e mandíbula de uma vez só. E a recuperação disso deve ser horrível, né? É complicado. Dolorido. Tem que fazer um tratamento ortodôntico primeiro para fazer um preparo. E aí depois faz essa cirurgia, mantém os dentes ali amarradinhos para que você consiga estabilizar. Tem algumas questões com relação à alimentação, porque não consegue abrir a boca, não consegue higienizar. O pós ali de um período de uns 30 dias é um pós complexo. Então, é claro que se a gente consegue, se não tem outro jeito, é fazer, tá? Tem muito paciente que tem muito medo da ortognática, mas assim, tem cirurgias muito piores. Mas, se você consegue resolver com a ortopedia, e aí é onde muitas vezes é importante também, porque você vai no dentista, às vezes o filho não tem cárie, não tem nada, os dentes são espaçadinhos, meia dúzia de dentes ali. Mas o dentista consegue acompanhar se tá nascendo na ordem certa, tá todo mundo vindo. Tem algum dente que ele não tem? Que a gente já precisa se preocupar. Pode acontecer de não vir dente também? Pode, tem a agenesia, que é quando não tem dente. Não tem. E aí, por exemplo, às vezes tá trocando os dentes, e aí tem um de leite que tá ali pra sempre, e ninguém percebeu, porque ele não tem um permanente pra vir no lugar. Aquele de leite tá ali esperando Jesus chamar ele pra ele ir embora, e não tem, porque não tem permanente pra vir no lugar. Eu até vou aproveitar pra perguntar uma coisa que eu pensei aqui agora. Quando tá vindo dente permanente, né? O dente de leite fica mole e ele cai. Isso. E porque às vezes acontece de você ver a criança banguelinha por muito tempo, né? Não sei se banguelinha seria um termo correto, mas fica sem o dentinho ali por muito tempo. Foi porque foi prematuro essa retirada? Às vezes alguns demoram um pouco mais para erupcionar mesmo, mas de um modo geral sim. Porque quando o dente de leite ele cai, né, que a gente fala, é porque ele tem uma estrutura ali de raiz, o permanente vem vindo e aí vai reabsorvendo a raiz daquele dente. Ele vai ficando molinho, cai. Teoricamente, ali é porque o permanente já está muito próximo do lugar de onde ele teria que vir. Algumas vezes, crianças sofrem muito trauma, bate a boca, arranca dente, quebra o dente. Às vezes acontece um problema que você precisa remover antes. Ou às vezes até uma cárie mais intensa, que daí às vezes não tem como mesmo reconstruir. Perde um pouquinho antes e daí isso atrapalha também o permanente. Porque o permanente tem o de leite como um guia. Entendi. Faz muito sentido. E assim, nesse caso ali da Ana Rosa, se caso ela tivesse, então, pego a chupeta, né? Ter aceitado a chupeta, poderia, de fato, então, ter ajudado talvez, a desenvolver melhor ali a parte superior, né?
E sobre chupeta? Tem, não sei se é verdade isso, mas tem um período, tipo, posso ofertar a chupeta para mim, para o meu bebê? Tem um período certo para retirar essa chupeta? Como funciona isso, a questão da chupeta? Então, da chupeta, já teve um tempo que a chupeta era assim, né? A maldição de todos os tempos. Hoje não mais, a gente sabe que a chupeta, se você consegue retirar essa chupeta até ali a fase, já entrar na fase de remoção no meio ali de uns 3 anos, ela não vai causar grandes alterações, tá? Eu, honestamente, a nível de protocolo, não acredito que o uso da chupeta teria isentado ela de ter essa mordida cruzada. Não creio que teria contribuído. Por quê também? A gente vê muitas vezes que a criança começa a desenvolver uma mordida cruzada funcional, por algo que ela faz. Entendi. E tem a mordida cruzada genética. A criança já tem um desenvolvimento mandibular. A chupeta não teria força contra isso, assim. É mais a ortopedia mesmo. Mas isso é muito de protocolo. Tem profissional que, por exemplo... eu acho que foi talvez que ela... Não sei, né? Não, até se ela tiver... Ela segue a gente. Talvez se ela puder comentar... Talvez tenha sido, assim, uma tentativa, né? Pra que não coloque... Ela usar pra desenvolvimento pra mesmo, tentar né? desenvolver. Porque realmente se via que não estava se desenvolvendo a parte superior, né? Era só embaixo, só a mandíbula. Porque a mandíbula tava crescendo muito mais rápido, Mas é até, às vezes, uma coisa ali, por exemplo, de estimular mais em cima, conter um pouquinho embaixo. Esse aparelho que ela utilizou, ele servia pra conter a parte de baixo. E estimular o crescimento. Na verdade, ele não em cima. continha embaixo, porque eu achava que ficava apertando. Na verdade, como ele tinha um elástico, era como se fosse uma borboletinha na parte de dentro, ele tinha um elástico que puxava a parte de cima pra fora. Ele faz as duas coisas ao mesmo tempo. Ele segura o queixinho. Ele mantém o queixinho pra conter o crescimento mandibular e puxa a parte de cima, os alvéolos em cima, pra estimular o crescimento da maxila. Quando colocou, eu não tive dificuldade com a Ana Rosa pra ela usar, como eu falei, né? Porque a gente incentivou, eu procurei foto, desenho animado, que tinha desenho, fui mostrando pra ela, sabe? Pra ela, tipo, não se sentir diferente. Até Faz mesmo, toda a diferença. Fiz isso com ela. Eu tive problema na hora de tirar mesmo, porque eu pensava que era só tirar, pronto, acabou. E na verdade, não. Quando foi retirar, como ela acostumou a engolir a saliva, posicionar a língua por 8 meses num determinado jeito, quando retirou, ela ficou quase 3 dias sem falar, porque juntava a saliva, ela não conseguia engolir de volta, ela teve que reaprender a fazer. Foi assim, aí eu fiquei, nossa, eu me senti uma péssima mãe. Tipo, fiz tudo bonitinho ali no início, né? Tipo, nossa, Ana Rosa, tratamento dela de 1 ano, 8 meses, não sei o que tal. E aí a bichinha, na hora de tirar, me deu trabalho. Mas acontece, ela se adapta com a posição da língua. O aparelho que fica lá dentro da boca é um aparelho grande. Isso acontece, tá? E geralmente eles sentem bastante. Ela ainda estava numa fase ali de aprender a posicionar a língua. Aprender fala mesmo de algumas coisas, então é muito comum. Não foi erro seu. Foi dificuldade mesmo dela de se adaptar quando tirou o aparelho, mas é uma coisa que depois as crianças tiram de letra. O ótimo também de tratar a criança é que a criança se adapta muito fácil. Inclusive ela fala demais, assim, demais. Mas então tá tudo certo. A língua, os dentes, tá tudo certo. Tá tudo pleno ali, tá tudo certo. Agora, o que foi muito importante, fez toda a diferença pra ela, a maneira como você conduziu. Se você, e muitas vezes a gente tem que trabalhar isso nos pais, se os pais se mostram extremamente estressados com o fato de que a criança vai ter que colocar um aparelho, e eles já ficam sofrendo, eles ficam falando, mas como é que a criança vai usar isso na escola? Mas como é que vai ser? Desculpa te cortar, mas inclusive a visitação, né, a ir ao dentista, né? Tem pais que têm traumas e a criança, você recebe muita criança com medo no dentista? Quase todas as crianças chegam com muito medo no dentista. Por quê? Elas ouvem. Os pais, por si só, mesmo que eles não digam, eles ficam extremamente nervosos para levar a criança ao dentista, porque eles partem do princípio de que a criança vai no dentista para sofrer. Porque eles têm medo, então eles também já têm medo pela criança. A criança sente isso. E acontece muito, por exemplo, você fica aí comendo esse doce, você vai ver depois, na hora que eu tiver que te levar no dentista. Tem razão, usa disso. E a criança sente que ela tá sendo castigada. Quando eu abro aquela porta, eu posso estar com o jaleco do Pluto, eu posso estar do jeito que você imaginar. Você pode estar de mim, na hora que ela olha pra minha cara. E tem criança que eu vou lá na recepção, eu recepciono sem jaleco, a gente conversa, a gente senta no chão, a gente monta um Lego. Na hora que eu coloco um jaleco, que eu entro na sala, essa criança, eu não sei o que ela vê, assim, um espírito de possessão em mim. Ela sobe pelas paredes. Porque ela tem pavor de dentista. E ela nunca passou um dentista. Porque ela recebe isso. Às vezes ela vê o dentista como uma forma de castigo. Ou os pais já vão tentando vai comer preparar. Nesse doce aí pra ver, vou te levar no dentista, né? Aí você vai ver como que é. Na hora que você te parar numa cadeira de dentista, você vai ver como que é bom. Que frase tóxica que a gente às vezes pode falar, né? Na verdade, eu acho que eu já ouvi isso dos meus pais. Sim, mas eu não tenho a medo de maioria. dentista. Às vezes até ali também. Senta direito na cadeira, senão ela vai te dar uma injeção.
Nossa, E a criança tem fica razão. apavorada. E às vezes a gente realmente precisa. E aí, como é que você faz, né? Então, assim, você tratar com naturalidade. Olha, o aparelho é legal. Olha aqui como que fica. Olha como já tem crianças usando. Isso vai ajudar muito. Se ela sentir que ela vai ficar uma criança completamente estranha de aparelho, ela não quer usar. O tratamento não caminha. No meu caso, lá na minha casa, era o que eu mais pensava, assim, o fato da Ana Rosa, ela ter muita vergonha, né? Por mais que ela seja uma criança que converse bem com outras, tal, se dá bem em todos os lugares, se apontar pra ela falando algo, ela fica envergonhada. Então eu tinha medo dela sofrer dela sentir a tal do bullying, né? Dela sentir. E é um aparelho que assusta, né? Que até o Chama adulto, muita os atenção. adultos, a gente saía com a Ana Rosa, os adultos, várias pessoas já chegou, inclusive num supermercado, uma pessoa me parar pra perguntar o que ela tem. Eu juro. Dentes. Aí, é um aparelho. Ela tem um aparelho, ela tem a mordida cruzada, é um As aparelho. Eu pessoas veem respondi. pouco. Assim, eu respondi porque ali naquele momento, eu até fiquei pensando, cara, que bom que ele tá perguntando. Ele não tá só apontando, falando, nossa, olha aquilo, tal. Tipo, ele tava querendo se informar o que ela tem. Qual o problema também de eu responder, muito, né? as pessoas não veem muito ortopedia. Não, Infelizmente, as pessoas não veem muito. Então, às vezes, aconteceu há pouco tempo, numa festa, uma criança veio falar comigo com aqueles aparelhinhos pra conter a língua. A língua é um dos principais motivos das crianças entortarem muitas vezes os dentes em algum momento. Eu tive que fazer fono quando pequena. Por Pra isso. aprender a posicionar. Aham. E tem Eu falava os aparelhos Fê. que a gente usa Eu falava, Fê. com gradinha, assim, ó, pra segurar a língua lá Não dentro sabia. da boca, pra ensinar ela a ficar no lugar. Aham. Tenho medo de me produzirem um aparelho desse que trave a minha língua pra eu ficar calada. E aí, ele veio falar, e tem dificuldade, lógico, né, pra falar, e tentando conversar com aquele aparelho ali. E aí a pessoa do lado assim, isso? O que é esse negócio na boca desse menino? E era um aparelho. Era estranho, porque ele atrapalha a fala, ele atrapalha engolir, ele babava. Mas, Não é assim, comum. Não é comum. Mas, Aham. assim, causa esse estranhamento mesmo. Geralmente, ainda mais a máscara de petit, fica Aham. fora do rosto, você vê de longe. Você É. olha e você fala, gente, o que é aquilo ali? Esse era só meu receio, então foi por esse motivo que eu acabei incentivando a Ana Rosa, tipo, que era legal, que é legal. Na verdade, eu já falei isso muitas vezes aqui no podcast, que eu falo pra Ana Rosa, que é muito legal ser diferente, que mundo igual é chato. Mas também maneira pra ela conseguir levar isso mais leve, né? Sim. Bom, tem algumas coisas aqui que eu acho que seria bem legal a gente falar, que seria mitos e verdade. O que você Eu acha? adoro isso. Eu adoro desvendar mitos. Vocês sabem como eu já falei aqui, que eu odeio crendice. Eu não gosto de crendice. Meu negócio é ciência. Então a gente vai falar sobre dados. Então Adoro. vamos lá. Criança não tem bruxismo? Eu sei essa resposta. Mito. Muito mito. Criança tem muito bruxismo, tá? O índice de crianças com bruxismo, inclusive, é altíssimo. Inclusive, a Ana Rosa tem. Ana Rosa tem, usa o aparelhinho É, pra bonitinho, dormir. colorido. E criança, inclusive, pode usar placa, tá? Não é todo caso que é indicado, enfim. Tudo é questão de avaliação. Mas criança, inclusive, usa placa pra tratar bruxismo. Pra tratar bruxismo, não, né? Pra tratar os danos, pra evitar danos que o bruxismo causa, né? Que depois a gente pode falar sobre isso depois. Mas vamos lá. Só pode usar aparelho quando troca os dentes? Mito. Ó, Ana Rosa também. Tem a Ana Rosa que não nos deixa mentir, né? Criança precisa passar fio dental? Criança precisa passar fio dental, tá? É difícil, é uma daquelas verdades dolorosas na vida da gente, tipo as nossas pra adulto, de tipo assim, o adulto tem que se exercitar. Eu sei que dói, assim, mas precisa. Mas ele tem os dentes super espaçadinhos. E tem hoje, por exemplo, profissional que não orienta a usar o fio quando os dentes são espaçados, tá? Mas às vezes a escova não vai conseguir chegar ali legal. E a gente tá falando de criar hábito. Então, sim, criança precisa usar fio dental. Criança pode usar flúor depois dos 4 anos? Só depois dos 4 anos? Muito mito. E esse eu preciso que vocês deem muita atenção. Porque hoje ainda tem muita gente que preconiza que o flúor só pode vir depois de uma certa idade. A criança tem que usar pasta com flúor desde o momento que ela tem dente. O que é importante? Cuidado com as quantidades, tá? Aquela quantidade que a gente vê nos comerciais, que tem a escova e a pasta faz assim, ó. Creme dental, isso não existe, tá? Nem É pra um grãozinho adulto. de arroz, né? É Pra um criança. meio grãozinho de arroz quando começa. Gente, é sujar. Só sujar. É o suficiente, mas tem que usar flúor. Quando? Você nunca recomenda uma pasta sem flúor? Eu só recomendo em uma situação hoje em dia. Por exemplo, ele fica com a minha mãe à tarde, ele escova o dente depois do almoço com a minha mãe. Minha mãe deixa ele comer a pasta como se fosse creme de avelã. Ou na escola, que a criança mesmo põe, e ela faz assim, ó. Aí ela enfia aquilo na boca, escova 2 vezes, engole aquela pasta e vai embora feliz. Achando que tá abafando. Quando você sente que você não pode controlar, aí sim, coloca lá
na casa da mãe, na casa da tia, você acha que não dá pra controlar as quantidades no kitzinho de higiene da escola, aí coloca sem flúor. Porque daí ele pode usar à vontade. E o fio dental, ele só pode passar nos dentes de trás ou não passa no da frente? Gente, pelo amor de Deus. O fio dental, ele tem que ser usado em todos os dentes que você quer manter na boca, tá? Às vezes o paciente pergunta pra mim, mas precisa mesmo usar fio dental em todos os dentes? Todos os que você quer manter. Os que você não se importa em perder, não precisa usar o fio. Não, isso me perguntam muito no consultório. Ah, mas assim, os meus da frente são mais espaçadinhos. Eu posso passar só nos de trás? Não. Porque o fio dental, ele não vem só aqui, ó, no vãozinho do dente, não. O fio dental, ele vai até lá, o cantinho da gengiva. Inclusive, eu vou deixar um vídeo lá no meu feed mostrando o jeito certo de usar fio dental e o jeito certo de escovar. Essa semana, quando isso for pro ar, já vai estar lá. Vai lá e assiste, em nome de Jesus. Manda pra irmã, pra mãe, pra avó. Importante. Porque, gente, e não se sinta o burro da história, não, tá? Porque todo mundo que eu mostro no consultório, eu mostro em mim, tá? É um pouco ridículo, mas não tem outro jeito. Passando o fio, 99% das pessoas não sabiam que era daquele jeito que usava fio. Pode já mandar pra mim pro WhatsApp, por favor? Porque eu já vou chegar em casa e vou ver se a gente tá fazendo certo. Já mando. Que vai que, né? E eu vou deixar lá no vídeo pra vocês verem como é. Como passa o fio e como escova da maneira correta. Enxaguante bucal, pode usar todos os dias? Gosto. Pode usar? Pode. Mas o enxaguante bucal eu gosto para coisas específicas, tá? Quando eu recomendo enxaguante, por exemplo, um pós-cirúrgico, um caso de doença periodontal que eu indico um enxaguante específico. A criança, às vezes, um enxaguante com flúor ou com alta intensidade de flúor para coisas específicas. Dia a dia não precisa, tá? Pode usar sem álcool. Pode usar sem álcool para criança e para adulto. Sempre sem álcool. Mas assim, precisa não. Por que eu não gosto do enxaguante? Porque ele te dá uma ilusão de boca limpinha. Então, muitas vezes você escova mais ou menos e joga o enxaguante, sente que tá limpo. Nem dá aquela escovadinha, joga o enxaguante. Ah, vou dormir, em vez de passar o fio, vou fazer um bochecho com enxaguante. Por isso que eu não gosto muito. Pode usar, mas sem álcool e não substitui de forma nenhuma A escovação e o fio dental. E bebê, pode ter cárie? Bebê tem cárie. Que loucura! Bebê Sério? pode ter cárie. Se o dente tá lá, inocente, a criança tá lá inocente, você introduziu uma alimentação ali, ou um leite, alguma coisa que tem açúcar, aquilo tá disponível ali, ou alguma coisa mais ácida, né? Hoje, eu já recebi, por exemplo, no consultório, bebê que com 1 mês e meio, 2 meses, já tinha alimentação ali líquida variada e que inclusive consumia refrigerante com 3 meses de idade. É açúcar, é ácido e vai detonar esses dentes como detona de qualquer outra pessoa. Qual que é a diferença? É um dente pouquíssimo maduro, é um dente que ainda não teve tempo para amadurecer, o esmalte desse dente ainda é muito imaturo, ele tá muito mais suscetível e ele vai ter. Por exemplo, uma coisa que é bastante comum é a cárie de mamadeira. Bastante mãe já ouviu falar. Dorme com a boquinha suja depois de tomar mamadeira. E aí esse vãozinho dos dentes ali, onde a gente geralmente acumula a placa, faz aquela cárie de ponta a ponta. E muitas vezes esses dentes quebram inteiros e ficam só os caquinhos de raiz. Ai, eu já vi isso na internet. E muitas vezes na boca inteira, por conta dessas cáries rompantes, cáries que vêm de mamadeira. Os bebês também têm cárie. O quanto é importante, né? O quanto é importante a saúde bucal. Eu tô assim, em choque. Inclusive, eles têm ali bactéria disponível, né? Porque cárie vem de bactéria. Não existe cárie sem bactéria e sem fonte, né? Sem alimento. E aí a gente vai dar uma comida pro bebê. E a gente tem micro-organismos na boca de cárie, às vezes de periodontite. A gente sopra, põe na boca da criança. O meu cunhado, ele é dentista. E ele, se ele vai no aniversário, a pessoa isso antes de pandemia, tá, gente? Ele vai me matar com esse vídeo agora, mas se tá lá a vela e a pessoa assopra, ele não come um pedaço do bolo. Ele não come. Tanto é que no aniversário dele, da minha irmã, lá em casa, tal, a gente tira a vela e põe pra pessoa soprar longe, porque senão ele não come o bolo. Ele não come o bolo por conta disso, das bactérias que ele fala. Eu ignoro os micro-organismos e como o bolo, tá? Mas tem. Se soprou, tem. Tá? Eu ignoro e ensino meu filho a ignorar também. Mas tem. Tem mesmo. Soprou, foi micro-organismo da sua boca, pôs na boca da criança, tá na boca da criança. Você tem bactérias ali que causam a cárie? Estão na boca da criança. Quem é a mãe que nunca... gente, vocês podem julgar a gente agora, mas qual que é a mãe que nunca, colocou a língua pra poder ver se não tá quente a comida, pra poder pôr a mão ali, ó, pra dar pra criança, ou pra ver se tá quente? que eu acho maravilhoso. A chupeta? Caiu a chupeta no chão. Eu não vou colocar a chupeta suja na boca do meu filho. O que eu faço? Chupa a chupeta.
Ai, você já fez isso? Eu nunca fiz. Nunca fiz. O Dom não Não, chupou né? chupeta, né? Não, eu não Me fiz. julguem. O Dom não chupou chupeta. Não queria dar chupeta, não dei chupeta. A criança não dormia nunca. E eu não dei chupeta pra ele, não. Mas assim, pode dar chupeta? Pode dar chupeta. Tranquilo. Só tem que tirar na hora certa, tá? Mas caiu no chão, limpa na roupa. Limpa no atrás da orelha. Limpa em qualquer lugar, gente. Não põe na boca, não. A boca é suja. Tem muita bactéria. E tem bactéria da cara. Às vezes tem, por exemplo, O uma meu bactéria da menino- periodontite. Você soca aquilo na boca da criança. Imagina, não, meu menino, o Fernando, pegou chupeta. E, assim, mas ele pega a chupeta, tipo, eu acho que é mais porque a gengiva tá coçando, alguma coisa que ele fica... Dá aquela uma- cutucada, aquela um coisa, mordedor ele pra fica, ele. ele fica ali mordendo. Aí ele acaba cuspindo e tá tudo certo. Depois ele volta, tipo, de novo, e assim vai. Mas não é aquela coisa, tipo, preciso dormir chupando chupeta. Ele não é assim. Mas quando cai, eu lavo, gente. Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Ah, não tem nenhum lugar pra lavar? Provavelmente Fica o sem. chão onde caiu não tá muito diferente da boca. Você não faz nada, vai, fia. Mas isso daí você vê, lógico, gente. Agora voltando, saindo doutora Tássia, indo mãe Tássia, você vai inevitavelmente, não é adequado. Você vai inevitavelmente colocar colher na boca pra sentir, limpar o excesso da sopa embaixo e botar na boca da criança. Você vai beijar a criança às vezes na boca e você vai passar micro-organismos pra ela. Você vai comer nos mesmos talheres que ela em casa. Então a gente sabe que também mundo real e mundo doutor bactéria é diferente. Ai, tá, que incrível. Esses foram os mitos e verdades. Antes de encerrar esse podcast, eu queria falar uma coisa. Nós estávamos conversando aqui, na verdade, nos bastidores, né? E a gente estava falando como lidar com os medos, né? A gente começou a falar aqui um pouco que essa questão de incentivar, como incentivar. A gente deu o exemplo no meu caso, na minha casa com a Ana Rosa. Não que seja perfeito, tá, gente? Mas foi a maneira que a gente foi encontrando e tal. Mas como você, hoje, aqui no nosso podcast, como doutora Tássia, eu queria que você deixasse para as mães que estão nos assistindo, talvez uma mensagem sobre isso, sabe? Sobre como lidar com esse medo, com esse trauma, como para poder ser prazeroso ir no consultório dentista e cuidar da saúde bucal. Eu vou dar um recado primeiro, doutora Tássia mesmo, né? Assim, o que é importante? Primeiro, você vai ouvir muitas coisas que são chatas, mas que vão poupar o seu filho de coisas muito difíceis depois. Então, assim, tem coisa que a gente precisa fazer. Hoje a odontologia mudou muito, né? Então, assim, eu entendo que as mães e os pais viveram muitos traumas lá atrás, passaram por coisas muito difíceis que hoje a gente encontra uma odontologia completamente diferente para as crianças, né? Antes, a odontologia era muito vinculada à dor, a sofrimento, a pânico, enfim. A gente sabe que algumas coisas não tem muito para onde correr, algumas coisas são um pouco mais dolorosas, algumas coisas são desconfortáveis, a gente sabe. Eu brinco muito com os meus pacientes que eu sei que lá não é o lugar favorito deles. Por um tempo, porque depois se torna. Mas as coisas mudaram. Então, assim, a gente tem que tentar trabalhar de não transmitir isso para a criança. Então, o que a gente consegue fazer na prática? Evitar da gente usar o consultório do dentista como castigo, né? Eu falei pra ele que se ele não fosse pra escola, então você não vai pra escola. Só que também amanhã eu vou marcar o dentista pra você e ela vai olhar todos esses buracos pretos que tem na sua boca. E pra criança aquilo já é medo, já é ruim, já é castigo. A história da injeção, a história do você come doce, você não quer escovar, depois eu vou levar você no dentista. Isso atrapalha muito o relacionamento do dentista com a criança antes mesmo dele começar, tá? Agora, falando até na parte como mãe. Eu entendo que seja difícil. Muitas vezes é difícil você acabar confiando a saúde bucal do seu filho à mão de uma outra pessoa. Identifique os sinais, pesquise, procure. Tem profissionais que acabam tendo milhares de artifícios para atender crianças. Procure pessoas que você sinta essa confiança. Identifique os sinais do seu filho. De início, ele vai ter muito medo mesmo. Vai haver um momento em que ele vai ficar muito à vontade. Isso não serve só para dentista, a gente está falando de vida. Ele vai ficar muito à vontade. Em outros momentos, ele não vai ficar nada à vontade. Identifique os sinais do seu filho. Muitas vezes, ele vai passar com um ótimo profissional e não vai ficar à vontade. E aí, tudo bem você tentar procurar algo que seja mais prazeroso. Se ele tiver muito medo e for muito forçado nessa fase, ele vai ter muita dificuldade na fase adulta dele em lidar com a odontologia. Agora, o que hoje é muito importante, e a gente sabe que existem protocolos e protocolos, mas isso é uma coisa que eu falo para todos os pais. Nada à força é muito legal para a criança em qualquer aspecto. Você dizer para o seu filho que ele tem que deixar um desconhecido de jaleco, forçá-lo a abrir a boca e fazer coisas que ele não quer fazer de uma forma, às vezes, de contenção. Eu vejo, por exemplo, existem situações que são necessárias, tá, gente? Isso é uma outra coisa. Existem crianças também que demandam, às vezes,
de algum tipo de força física para fazer algumas coisas. A gente tá falando de um atendimento ali padrão. Você dizer pra criança que um desconhecido pode amarrar ela num lençol, por exemplo, e forçá-la a abrir a boca e fazer coisas que ela não quer, cria 1 milhão de coisas na cabeça do seu filho, leva ele a outras coisas. Então, assim, não é legal, não é saudável. Busque um profissional que entenda isso de uma forma mais humanizada, que tenha ali aptidão. Às vezes ele não vai muito com a cara daquele dentista, tá tudo bem, ele vai procurar outro e vai gostar. Até, é natural até encaixar, né? Até conseguir achar alguém ali que vai dar certo, tá? É normal que você tenha medo de levar seu filho no dentista, é normal que ele tenha medo, é normal que o dentista fique com medo dele também às vezes. É normal, não é tá? só sobre, vai que ele toma uma Às mordida. vezes, ali naquela sala tá todo mundo com muito medo, tá? Então é questão de conversar. Maravilhosa. Tássia, olha, muito obrigada. Ai, foi muito rápido, eu quero parte 2, tá? Eu tô falando, eu adoro quando elas falam isso. Ai, eu quero parte 2. Todas elas. Ai, maravilhosa, eu adorei, cara. É assim, quando nós estávamos conversando aqui nos bastidores, a gente falou, a gente ia fazer essa brincadeira, né, da Tássia tá aqui apresentando e depois passar pra lá como doutora Tássia e tal. Enfim, eu não imaginava que seria tão gostoso, que passaria tão rápido. E mesmo sendo basicamente muito informativo, né? Tipo, foi muito bacana. Quem sabe pra próxima temporada a gente não traz mais. Porque eu tenho a sensação de que falta mais coisas, mais informações. Se vocês também tiverem dúvidas aí, manda pra gente ou entra direto em contato com a Tássia lá no perfil dela. Que você tem o da Andrada Odontologia, mas você também tem o seu perfil pessoal, que eu vejo que você responde bastante, faz bastante caixinha de pergunta, né? Bastante caixinha de pergunta, então, sempre respondo os directs lá também. Então sigam lá a Tássia, caso tenha alguma dúvida. E assim, agora eu vou falar não só de uma patrocinadora, que é a Andrada Odontologia, mas eu vou falar também como uma profissional. E não porque ela é minha sócia, amiga e tudo mais. Não por isso, mas pelo atendimento que hoje ela traz pra minha família. Então, assim, a Ana Rosa, quando ela vai lá, ela se sente muito segura. A Ana Rosa adora, porque ela chega, brinca e tudo mais. E eu acho que a escolha do profissional faz toda a diferença para ter uma relação saudável com um profissional da saúde. Isso pode ser não só com um dentista, mas com um pediatra, isso com um clínico da família, enfim. Eu acho que vocês, como a Tássia disse, verifiquem, analise os sinais, vê se tá tudo bem, sabe? Eu acho muito importante. Amiga, muito obrigada, tô muito feliz. Eu quem agradece. Eu fico muito feliz, assim, isso tem muito a ver, unir as minhas missões. A gente já compartilhou com vocês aqui em alguns momentos, né? Que a gente tinha a ideia desse podcast, na ideia de tentar ir lá e resgatar ali uma mãe, uma pessoa que estivesse precisando ouvir aquilo. E a odontologia, para mim, veio como uma missão de vida de mudar o padrão de odontologia para várias pessoas. Eu gosto muito de sentir que eu ressignifiquei o tratamento odontológico na vida de uma pessoa. E hoje, trazer um pouco de informação, quebrar um pouco de mito, confortar um pouco, né, as mães ali nas situações do pânico, no desespero. Eu vejo as mães desoladas, às vezes, no consultório com uma cárie. Gente, tá tudo bem, acontece, tá? Você não é uma péssima mãe porque seu filho teve uma cárie, tá tudo bem. Faz toda a diferença. Hoje eu me sinto aqui unindo duas missões. Sou eu quem agradece esse espaço para levar essas informações. Fico muito feliz. E falando em agradecimentos, nesse momento eu sou a única apresentadora, porque ela tá como entrevistada, né, como convidada. Então vamos lá. Eu aqui vou encerrar agradecendo a Total Limp, a Dress Stories, PR Sublimações, Invicta Movelaria, Andrada Odontologia, Império Blonde, AF Contabilidade Empresarial, Estilo Romano e Dress Stories. Muito obrigada aos nossos patrocinadores. Agora pode falar tchau, amiga. Ai, tchau, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham assistido até aqui. Vou deixar um cupom disso, mentira. Pra quem assistiu até o final. Espero que vocês tenham gostado. E tô lá à disposição do Instagram, doutora.dra.tassiandrada. Tem dúvida, manda mensagem lá. Eu sempre abro caixinha de pergunta, mas fique à vontade, manda direct, manda lá. Inclusive, sempre recebo os pais, tá? Fica essa dica. Pra tirar dúvida nos consultórios também. Vai lá no consultório, faz avaliação, conversa, tira todas as dúvidas. Estou à disposição. É isso. Muito obrigada e até o próximo. Gente. Tchau, gente. Beijo.